Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo acontece para honra e glória do nosso querido e amado Senhor. Às vezes pode parecer que não, mas é para a glória dele. Um dia a gente pode sentar e conversar sobre isso. Então vamos aqui pro Gary. Aqui ele fala, né, inclusive ele te dá um passo a passo de como que você tem que ler o RI, tanto que o RI foi grande, né? Então ele fala para você começar por aqui, enfim, realmente conversando com você, né? Então, ó, inicia a leitura por essa sessão. Eu sublinhei aqui porque é um relatório muito grande, então eu vou falar só das partes que eu sublinhei. No segundo semestre de 2023, o Gary quis trocar a sua gestão, o seu portfólio de investimento. Ele quis trocar a sua estratégia. Ele era um fundo de logística, chamava GALG, tá aqui, ó, chamava GALG, e aí ele passou a ser chamado Gary, por quê? Porque ele adicionou renda urbana dentro da sua tese de investimento. Então ele ainda é um fundo de tijolo, só que agora ele é um fundo de tijolo híbrido, igual o KNRI, que ele também é um fundo de tijolo logístico, só que ele também tem lajes corporativos. Então ele é fundo de tijolo ainda, só que ele é híbrido porque ele tem dois tipos de segmentos, né? Aí ele falou aqui que o GALG mudou para Gary e que realmente superou muitas expectativas, inclusive as minhas expectativas aqui, porque cresceu pra caramba. O FII representou o fundo do IFIX que mais ganhou cotistas relativamente no ano, aumento de 496%, chegando a 129 mil cotistas, foi muito grande mesmo. O Gary realizou uma das maiores captações, dobrou o patrimônio, né? O fundo valia 500 milhões e dobrou praticamente o seu patrimônio ali. Ele fala aqui que ele também trocou administrador, inclusive trocou o banco, foi pro Daicoval para poder diminuir a taxa de administração, isso é bom pra gente, né? E aí ele falou aqui que ia trocar de todo jeito o ticker, né? Independia da troca do administrador, não foi por conta que trocou pro Daicoval não, mas ele ia trocar de todo jeito porque não era mais LG, LG vem de logística, né? O GA aqui vem de Guardian, só que aí o LG de logística, agora não é mais só logística, né? Então ele trocou aqui para Guardian Real Estate, que é imóveis, né? Imóveis físicos. Então agora ele tá falando que ele é um fundo de tijolo, vai continuar sendo fundo de tijolo, só que ele quer dar pro cotista a sensação de que ele não tá preso só num logístico, ou só num laje, ou só num shopping, né? Ele tá querendo diversificar esse patrimônio e aí ele escolheu diversificar em renda urbana e logístico por enquanto, né? A gente não sabe se vai ter mais alguma coisa ali, se ele vai realmente comprar outro tipo de ativo. Daí ele falou aqui que comprou os 21 novos ativos, a gente vai falar sobre eles aqui, teve uma economia na taxa de administração aqui, trocando pro Banco da Ecoval de 7%. Daqui ele fala como que foi, né, o segundo semestre de 2023, ampliação da taxa de investimento. No dia 3 de janeiro, aquisição dos novos ativos destacados na oferta e troca de administrador. As aquisições dos novos ativos na oferta eram 6 ou 7 ativos, se eu não me engano, eu li aqui com vocês. Só que aí depois ele quis comprar mais, ó. Olha só, anunciamos o ingresso de mais 21 ativos no fundo, né? E aí, neste meio termo, trocou o ticker de GALG para Gary. Então, se você tem GALG na carteira, não fica assustado porque o GALG sumiu, ele virou Gary. Tá? E a conclusão da venda aqui de um imóvel de 280 milhões, que foi da BRF ali, que fez uma TIR, que é a taxa de interno de retorno de 23% no ano. Então, muita coisa, vendeu com muito lucro, né? A gente vai falar sobre isso também. E aí, aqui a tese de investimento, ó, se propõe a oferecer ao investidor uma solução única e completa, com várias tipologias de inquilinos. A gente vê aqui que o vault dele, inclusive eu li, se eu não me engano, foi o New L11 e falei, pô, esse vault aqui, se eu não me engano, se tiver um ou dois maior do que ele, é muito, né? Que tava 13 de vault. O Gary, depois de virar Gary, né? Antes, quando era GALG, ele tinha 11 de vault e agora 15,4. O que significa esse 15,4? É o tempo de vencimento dos contratos. Então é como se eu fosse alugar esse apartamento e eu assino um contrato falando pro nosso querido amigo Luizão, que é o dono do apartamento, é conhecido demais aqui. Eu assinasse lá, vou ficar aqui 15 anos. Se eu sair antes, eu pago multa. E aí tem dois tipos de contrato, o típico e o atípico. O atípico é melhor pra gente, apesar do não parecer que não, né? O atípico é melhor porque tem mais multa, pode ser reajustado de forma diferente, pode ter renovação de contrato, pode ter um monte de coisa. Então o atípico é melhor pra gente que é cotista. Um dia eu faço um vídeo só sobre contrato típico e atípico, mas o que é interessante você saber aqui agora, grava aí na sua cabeça, quanto mais atípico o fundo tiver, melhor. É que ele fala, ó, 100% das propriedades estão ocupadas, contratos atípicos, adimplentes e saudáveis. Ninguém tá devendo, tá tudo saudável e tudo atípico. Ele fala que 50% dele agora é logístico, 50% renda urbana, tanto em ABL, que é o metro quadrado que ele possui, né, 100 metros quadrados, 50 mil metros quadrados de logística, 50 mil metros quadrados de renda urbana, como também a receita, né, com 100% dos contratos atípicos e o maior vault do IFIX, aí ele colocou que é o maior vault do IFIX, né, então teoricamente esse 15 aí é o maior que existe, né, realmente superou aí, né, superou o New L, se eu não me engano o TRXF também estava alto, né, mas superou aí, 15 anos é muita coisa. Aqui ele mostra o rendimento, inclusive o guidance de dividendos nos próximos 23 meses, ó, então subiu de 0,84 para 0,83
0,86 para 0,87. E aqui o guidance é que fica entre 0,85 e 0,88. Inclusive ele soltou um fato relevante falando disso. Qual que é o fato relevante? Vamos pegar aqui, ó. Ele fala sobre a venda que ele fez. Soltou esse fato relevante no dia 5 de março. Então vá acompanhando, hein? Tô construindo uma narrativa aqui junto com vocês. Ele vendeu um imóvel por 280 milhões de reais, dividido em 3 parcelas. 132 milhões que já foi pago, então já tá no caixa do fundo. A segunda, 28 milhões, que vai ser paga até 6 meses. Então a venda foi feita em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Até agosto tem que pagar mais 28 milhões. E o restante ali de 120 milhões até 24 meses, ou seja, até fevereiro de 2026. Aí ele fala que a TIR foi de 23%, o lucro bruto foi de 71 mil, depois de pagar imposto, ficou 50 milhões, né? O que dá aí 40 centavos por cota de fundo de lucro. Lucro tem que ser distribuído. O que não é lucro volta para o caixa do fundo, para o fundo continuar fazendo seus investimentos. O que é lucro vai para a reserva de lucro para ser pago como dividendo, né? E aí ele usou inclusive um pedaço desse dinheiro para poder quitar a alavancagem do fundo, que diminuiu a alavancagem do fundo para 18%. E o lucro contábil oriundo da venda fez com que ele conseguisse pagar aí com segurança nos próximos 24 meses de 0,84 a 0,87 por cota, que vai dar 0,93% no mínimo ao mês. É muita coisa. Por quê? Porque isso aqui é isento de imposto de renda, cara. Inclusive eu fiz um Reels muito bem produzido que eu aconselho você que assista. O que vale mais a pena? Você comprar um imóvel, você investir em fundos imobiliários? Segue lá no Instagram, @ohleoalves, assiste esses Reels e principalmente dá uma olhada nos comentários. Dá uma olhada nos comentários pra você ver o quanto de gente desinformada existe nesse planeta, né? Teve até briguinha lá, loucura demais. É engraçado, cara, é engraçado. Então a gente tem segurança de um yield mínimo mensal de 0,93, considerando essa cota aqui do dia, né? Que inclusive a gente vai ver mais um pouco sobre isso aí, que ele tá um pouco mais descontado agora. E aqui ele fala que esses imóveis que ele comprou é muito fácil de vender, porque os imóveis, ele tem aqui um preço médio entre 20 e 60 milhões. Ou seja, ele consegue ter potenciais compradores desse imóvel. Inclusive, ele já falou que já tem pessoas querendo comprar, né? Mas ele não quer vender agora. O objetivo dele é gerar lucro, encorpar o aluguel, né? Reajustando isso aí no IPCA. Aqui embaixo ele fala sobre a disponibilidade dele de 760 milhões, que vem 625 da captação, mais 120 ali da venda, né? Tinha mais um pouquinho de caixa. Então ele tem 760 milhões de disponibilidade. Aí ele vai comprar esses 21 ativos, que vai gastar ali 500 milhões dessa disponibilidade. Aproximadamente 80% disso é de CRI, porque essa compra vai ser feita através de um fundo exclusivo, então ele vai comprar todo o fundo, logo todos os imóveis serão dele, só que esse fundo estava devendo esses imóveis, então ele vai quitar todo o FII, e isso tudo aí ele vai gastar 500 milhões para ter esses 21 imóveis, tá? E aí ele fala que, ó, mesmo sem considerar qualquer venda de loja, ainda assim o Gary vai ter 263 milhões de disponibilidade, que dá 7 anos da obrigação de amortização dele, né? Então tá bem tranquilo, ele tanto na dívida, nos CRI, na alavancagem dele, quanto na alavancagem dos imóveis que ele tá adquirindo, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, tá tudo de boa, tá com folga, né? Isso é raro a gente ver hoje. Comentários do gestor, parte 2, ele fala sobre um apêndice aqui, inclusive que a gente vai ler nessa parte do apêndice, que eu achei muito interessante. Poucos fundos imobiliários têm a coragem, né, de trazer a cara a tapa. Lógico que eles trouxeram porque eles fizeram realmente um bom investimento, realmente saíram na frente de muitos fundos famosos, inclusive. Só que eu acho que isso, mesmo quando o fundo tá ruim, tem que fazer, né? E aqui ele mostra que tem várias coberturas de carteiras aqui que estão recomendando o Gary agora, né? E a gente não tá nem aí pra isso, porque a gente só entra por causa do relatório, não é por conta de recomendação, né? A gente dá uma olhada aqui na distribuição e resultado, perceba a diferença da receita de locação quando foi feita a venda do galpão da BRF. Olha só, caiu de 7 milhões para 4 milhões. Só que aí, lógico, tá entrando ali um dinheirinho desta própria venda, né? Então, tem outras receitas ali. E aí, o total de receita foi 13 milhões. Aí tem umas despesas aqui de 2,6 milhões. O resultado, então, tá ali na casa dos 10,9 milhões. Isso aqui é antes da compra dos 21 imóveis, tá? Depois vai mudar essa receita aí. O resultado foi totalmente distribuído em março, que deu 0,87. Uma coisa importante que você tem que entender é isso aqui, ó, o desempenho do yield versus a NTNB. O que é essa NTNB? É o IPCA. Então você vai ver lá a média do IPCA, tá IPCA mais 5,96, você consegue comprar no Tesouro, né? Agora, inclusive, como esse relatório é de março, você consegue ver lá em maio que tá o IPCA mais 6,2, né? Quanto demonstra o medo de inflação implícita. O pessoal tá achando realmente que a inflação vai subir, né? Mas você consegue ver aqui a diferença entre esse spread de 5,96 para 11,38, que é o rendimento do Gary. Essa diferença aqui, meu parceiro, é o quão vantajoso é para você correr esse risco de fundos imobiliários. E para mim faz muito sentido, um spread de 3% já faz sentido. O spread aqui tá de praticamente 5%. É muita coisa, é muita coisa. Isso aqui vai mostrar no longo prazo um desvio para investimento justamente para quem tem mais spread do NTNB, né? Que leia-se como IPCA. Isso aqui é uma baita vantagem. Você que investe aqui com um spread muito grande, assim, você tem potencial não só de ganho de dividendo, que você vai ganhar muito mais dividendo, e também, né, realmente valorização de cota. Ah, Léo, mas a NTNB aqui, ela é ajustada pelo IPCA.
Pois é, né? Os aluguéis também são. Então esse rendimento aqui também é ajustado. O rendimento é ajustado. Você vai ganhar um IPCA mais 11,38. Você consegue isso aí no Tesouro? Não consegue, né, meu parceiro? Não consegue. E isso nem vamos levar em consideração aqui a valorização de cota no longo prazo. Daqui ele mostra como que ele é agora, antes da aquisição, né? 4 imóveis. Tem da BRF ali, 2 da Arliquid e 1 aqui para Souza Cruz, né? 100% contrato atípico, volte 10 anos. Não tem nada vago, não tem nada de inadimplência, nada do tipo. E todo o reajuste do aluguel do IPCA. Então perceba, né? O reajuste aí por IPCA. Aqui mostra, ó, contrato atípico, né? Souza Cruz, Arliquid, aqui BRF. Inclusive, olha só isso aqui, ó. Esse Arliquid aqui em Canoas, que é onde está acontecendo a parte da enchente ali gigantesca. Muita gente desabrigada, né? Ele, inclusive, soltou aqui um comunicado, ó. Vem por meio desse comunicar aos respectivos cotistas a respeito da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Nosso portfólio inclui 2 ativos lá no Rio Grande do Sul. O imóvel Bate e a subsidiária Bate aqui no município de Cachoeirinha. E o imóvel locado à empresa Arliquid em Canoas, né? O gestor está monitorando diariamente ambos os imóveis e até o presente momento as propriedades não foram atingidas pelas enchentes, né? Mas realmente uma tragédia aí. Então, continuando aqui, ele mostra os seus imóveis e a gente pula lá para nossa parte, né, do apêndice, que é o que ele vai falar sobre a seção ali dos novos investimentos dele. Então, a carteira adquirida, os 21 novos ativos, os novos inquilinos, aonde chegamos e quem é o Garo na fila do pão, né? Isso aqui foi legal. Isso parece dar mais proximidade, né? Então, o vault, ó, aquisição dos 21 imóveis, o vault vai subir para 19 anos. Aí é lasqueira, aí é muito. O cap rate vai ficar em torno dos 8% nos imóveis de renda urbana e 10% nesse novo imóvel aqui de logística. Ele vai comprar 21 imóveis, 20 é de renda urbana, é um logística, tá? O perfil dos inquilinos são high grade, que são inquilinos muito bem conceituados, né? Triple A no ranqueamento, então sem chance de inadimplência, ou pelo menos reduz essa chance assim gritantemente, que é o grupo Pão de Açúcar, o grupo Mateus e o grupo Almanara. E aí ficou assim a distribuição de receita dele. Diversificação por inquilino e tipologias de imóveis, ó. São Paulo 31%, Bahia 24%, Alagoas 11%, Pernambuco 8%, Distrito Federal 7%, Maranhão 6% e Goiás aqui 5,7%. Até na nossa terra agora tem, né? E ele continuou com 100% dos contratos atípicos e a multa da rescisão é integral. Eu já expliquei sobre multa de rescisão integral. Isso aqui é absurdo, isso aqui é muita coisa, né? Isso aqui diminui muito o risco da alavancagem do fundo. Ele pode, então, alavancar um pouquinho mais, quanto a multa é a rescisão integral porque tem contrato atípico. Que isso? Ah, eu vou ficar 15 anos. Ah, passou 5 eu quero sair. Você vai ter que pagar os outros 10, então, os outros 10 anos. Se é R$1.000 você tem que pagar por ano, vai ter que pagar R$10.000, né? Lógico que aqui eu só para exemplo didático, mas a multa realmente é absurda. Aí que ele mostra quais são os imóveis. Eu não vou falar aqui desses imóveis, vou descer aqui embaixo pra gente adiantar aqui sobre os inquilinos. Olha só, um inquilino é o Grupo Mateus, tem uma receita líquida aí de 26,8 bi, tem o ranking AAA, então é um tipo de inquilino aqui que a gente chama de high grade, né? Aqueles inquilinos que poucas vezes dão problema ou nunca deu problema. Tem 254 lojas físicas, é o terceiro maior varejista alimentício do Brasil. Embaixo aqui o Grupo Pão de Açúcar, 19,3 bi, também AAA, o quarto maior varejista do Brasil. E aqui tem um Almanara, né? Eu nem conhecia esse Almanara não, depois fui pesquisar e realmente é o melhor restaurante árabe ali na avaliação do público, tanto pela Datafolha aqui também, que falou que foi o melhor restaurante árabe. Então esse galpão logístico foi locado pro Almanara aqui. E aqui a gente tem como que tá o Gari, né? O que era previsto depois da subscrição, como que está hoje. Isso aqui foi muito legal, isso aqui muito legal. Olha só, patrimônio líquido do fundo, antes era meio bilhão, agora tá 1,2 bilhão. O número de ativos era 5 ativos, ia comprar 7 ativos lá pela própria subscrição, né? A previsão era comprar 7 ativos, que nem eles estavam esperando que eles iam captar tanto dinheiro assim, e aí ficou 25 ativos agora. Setor de atuação onde era só logístico, agora logístico e renda urbana. Os inquilinos, olha só, eu sublinhei aqui os inquilinos e a alavancar justamente pra você perceber. A gente aumentou 0,7 bi, né? 700 milhões de patrimônio líquido, mas aumentando só 3 inquilinos. Então, a única coisa ruim aqui, ou entre aspas, né, muito menos boa, é realmente aqui a distribuição entre os inquilinos. Ficou 6 inquilinos. E quando é 1,6 bi, se você divide por inquilino, é como se cada inquilino tivesse aí nas suas mãos, né? A possibilidade de dar ruim, 200 milhões, né? 200 milhões é muita coisa. O vault aí ficou de 15,4, as multas são todas integrais, 100% atípico. A alavancagem caiu pra caramba, de 42% para 24%. A base do cotista aumentou pra caramba, a liquidez diária também aumentou pra caramba e o yield aqui aumentou acima do esperado. Aqui a gente consegue ver como que ficou agora, né? 20 ativos de renda urbana, 5 ativos logísticos. Você percebe que antes você tinha 5 ativos, aí ele vendeu um logístico e comprou um outro. Então você vê que é uma gestão ativa que realmente quer fazer ganho de capital pro cotista. Tinha muito lucro lá na venda?
venda, vendeu. Pega esse dinheiro e compra outro. Vamos fazer lucro nesse outro aqui agora. Então, o perfil dele ficou de 50% renda urbana, 49% aqui logística. Os imóveis aqui ficou pro grupo da Souza Cruz. Aí veio aqui o grupo Mateus, o grupo Pão de Açúcar. Ficou ali mais ou menos na mesma porcentagem que o Souza Cruz. E aqui embaixo ele fala sobre fundo híbrido, né? Porque muita gente entende diferente, ou diferente do que o Gary gostaria que fosse entendido, o que é um fundo híbrido. Isso aqui é honrável, porque o cara tá ensinando para pessoas que não sabem investir ainda direito, para pessoas que estão começando. Para mim não precisaria ter essa sessão. Só que eles estão falando com vocês, meus parceiros. Eles estão falando com quem tá começando. Isso aqui é honrável, porque é isso aqui que a gente precisa para o mercado financeiro realmente deslinchar. Porque se a gente não explica para quem tá começando o que é, como que ele vai entender? Ele vai demorar 1, 2 anos para poder entender um negócio que poderia entender numa página. Isso aqui é realmente muito bom, né? É diferente de alguns outros fundos modinha que acham que você tem que entender tudo, você tem que ser profissional de investimento para ler o relatório dele. E na verdade não é isso, né? É lógico que eu não quero também um relatório infantilizado. Eu quero um relatório que tenha todas as informações que eu preciso. Mas não tem problema ele ser um pouco mais tranquilo, né? Nos seus termos técnicos, justamente para quem tá começando. E aqui ele compara, explica que um fundo híbrido ele pode ter, por exemplo, papel, ele pode ter tijolo, mas no caso dele ele é um fundo de tijolo, exclusivamente de tijolo, e ele é híbrido porque ele escolheu 2 tipos de sessões diferentes, né? Investimento logístico, investimento urbano. Então ele é um fundo de tijolo híbrido. E aqui ele compara inclusive outros fundos de tijolos híbridos aqui com ele, ó. Fundo de tijolo híbrido, KNRI, TVRI, Aliança, o SARI 11 aqui inclusive, e aí ele coloca aqui, né, deu a cara a bater aqui para mostrar como que é formada a receita e quais são inclusive a vacância, a tipicidade dos contratos, os prazos, os números de inquilinos e o yield registrado aqui. Então aqui você consegue perceber que o yield dele, tanto no mercado quanto no PVP aqui pelo valor patrimonial, afinal o PVP tá de 1, é 11,4, que ninguém consegue bater ele, né? O RBVA tá aqui com 11% e o TVRI tá aqui com 11,6, né? Só o TVRI aqui que pelo valor patrimonial tá pagando muito, mas ele tá sendo vendido aqui PVP de 1,04. Então, o que ele paga realmente para quem tá entrando agora é 11,1, ou seja, realmente o Gary tá pagando pra caramba, né? Em comparação aqui com os fundos logísticos, inclusive isso aqui facilitou muito para você ver a outra oportunidade aqui da carteira, né? Olha só, PVP de 0,97 com um número de inquilino absurdo, a tipicidade do contrato 66%, um vault bom também de 6,8%, tem uma vacância só de 2%, PVP descontado, agora inclusive ele tá mais descontado isso aqui que eu vou te mostrar agorinha, e pagando aí 8,6, que é realmente a média dos FIs de tijolo logístico, né? E aqui ele traz uma previsão, a média dos fundos híbridos de tijolo, que é 8,4, a média dos fundos de renda urbana, 9,7, aí ele coloca, né, se essa média aqui e essa aqui é a média, teoricamente a média do Gary 11 deveria ser ali em torno de 9, só que ele tá tendo 11,4, e a média dos logísticos aqui, 8,3, e aí ele faz aqui uma progressão do quanto ele subiria a sua cota, caso o yield fosse para a média, né? Agora tá 9,10, então ele tá ganhando ali, pagando 11,5. Só que aí, para poder pagar 9,9, que ainda seria acima da média, o pessoal quando começar a perceber isso, a cota vai subir para 10,50 e pode ir até 12,50 aqui para diminuir esse yield para 8,4. O yield diminui por conta do valor que você tem que pagar na cota. Lembra que o dividendo yield é o montante recebido dividido pelo valor da cota. Então a previsão deles é que realmente esse valor recue para a média, ou seja, o valor do dividendo yield recue para a média, porque todo mundo vê lá o spread entre o dividendo yield e a NTNB, lembra o spread? Aí começa a ver, pô, tá muito spreadado isso aqui, então eu vou comprar aqui, porque tá pagando mais, e aí a cota começa a subir de valor, ela vai subindo de valor e o yield vai caindo, né? E aí a média que eles estão prevendo é que chega ali, não acredito que chega a 8,4, tem que ser um fundo que paga mais mesmo, então vamos colocar aqui um 9,1, tem potencial de subir aí para 11,50, realmente, isso aí sem dúvida, tem potencial para subir 11,50 e hoje a gente tem condições de comprar ele a 9,10. Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, até mais investidores, até o próximo vídeo do canal que será excepcional.